o assunto da aula de hoje, eu vou falar das outras teorias que existem sobre o milênio. Porque da mesma forma que com relação a que momento se dará a tribulação, existem aquelas 4 teorias que nós abordamos quando eu estava falando sobre o capítulo 7, também a respeito de quando e como será o milênio, existem 3 teorias. Essa que eu já explanei em detalhes é a chamada pré-milenista ou pré-milenarista, que entende que o milênio ainda é futuro, ele se cumprirá de forma literal e histórica e terá o seu início depois que o Senhor Jesus voltar em glória, pisar novamente aqui os pés nessa terra e habitar nela de forma física, não só espiritual. Então essa é a visão chamada pré-milenista. Ela é a visão mais antiga, os judeus do Antigo Testamento já criam dessa forma. A igreja primitiva dos 3 primeiros séculos era 100% pré-milenista. Então, a época dos apóstolos, a época dos pais da igreja, dos pais apostólicos, todos os cristãos dos primeiros 3 séculos eram pré-milenistas. Como a gente sabe disso? Porque vários teólogos dessa época deixaram escritos, e esses escritos existem até hoje, não os originais, mas cópias desses escritos, e lá eles colocam trechos que demonstram a crença no milênio futuro e literal que eles tinham. Tá, depois eu vou falar um pouquinho sobre a inexistência de textos das outras crenças, mas por enquanto vamos seguir a linha histórica. No começo do século IV, 313 depois de Cristo, para ser mais exato, um general romano chamado Constantino, ele declarou que havia se convertido ao cristianismo. Até hoje não se sabe muito bem se ele realmente havia se convertido ou se isso foi uma manobra política para que ele ganhasse o apoio dos cristãos do império, porque naquela época um grande percentual dos cidadãos romanos já era cristão. Mas conta a história oficial mais ou menos o seguinte: ele estava brigando com outro general para ver quem seria o imperador. Constantino era o imperador por direito, na sucessão, mas esse outro imperador estava tentando usurpar o lugar dele. Então, ali próximo a Roma, eles iriam travar essa batalha, e diz a história, segundo Constantino, que ele teve um sonho onde ele viu uma cruz brilhando no céu e uma voz que dizia assim: sob este sinal ganhe a guerra, ganhe a batalha. E ele entendeu que ali era Jesus que estava falando com ele. Ele mandou desenhar aquele símbolo que ele viu nos escudos de todos os soldados e partiu para a batalha. E ele ganhou a guerra, assumiu o trono como imperador romano. E a primeira coisa que ele fez foi assinar um documento chamado Édito de Milão. Esse documento tornava tolerada a fé cristã dentro do Império Romano. Ou seja, até aquele momento era crime ser cristão dentro do Império Romano, era considerado crime. E por isso que os cristãos eram mortos, martirizados. Mas a partir de quando esse documento foi assinado, foi liberado para que todo cidadão romano pudesse professar a fé em Cristo, se tornar um cristão, sem que isso fosse considerado crime e sem sofrer nenhum tipo de retaliação por isso. Doze anos depois, em 325, houve o Concílio de Nicéia, onde Constantino mandou que fossem chamados os principais líderes cristãos, os bispos, como eram chamados, de cada região do Império Romano. Eles foram reunidos ali na cidade de Nicéia para estruturar e sistematizar o cristianismo. Então ali que foi definido de forma oficial os 66 livros que hoje nós consideramos como inspirados na Bíblia, E várias outras questões, por exemplo, a ideia do conceito da Trindade foi proposta, a dupla natureza de Cristo também já teve ali os seus primeiros vislumbres. Também foi composto um credo chamado Credo de Nicéia, que é mais ou menos um escrito das doutrinas básicas que toda pessoa que se considera cristão deve crer.
Então várias coisas foram feitas, e a partir daquele concílio, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então percebam como a coisa virou. Até 20 anos antes disso, o cristianismo era perseguido, os que se professavam cristãos no Império Romano eram mortos, martirizados, e em menos de 20 anos o cristianismo se torna tolerado e depois se torna a religião oficial do Império Romano. Então, depois que se torna oficial, teria problemas quem não fosse cristão. E por isso, os governantes, os prefeitos, os que tinham cargo administrativo no Império Romano, praticamente se converteram em massa, ou pelo menos pretensamente se converteram em massa, porque a partir daquele momento ser cristão traria benefícios para uma ascensão política daquela pessoa. Então, através disso, muitas pessoas olharam para os textos de Apocalipse, por exemplo, quando diz, os reinos deste mundo vieram a se tornar de nosso Senhor e de seu Cristo. E olharam para a realidade que eles estavam vivendo na época e pensaram assim, o reino de Deus, o reino de Cristo deve ter chegado. Porque imagine na mente deles, o maior império do mundo, que dominava quase todo o mundo conhecido, há uns 500 anos pelo menos. A cidade de Roma já existia há 1000 anos ali naquela época. Nunca nem passou pela mente deles de que o Império Romano poderia ser derrotado e cair. Para eles pensavam que o Império Romano duraria para sempre. E de repente esse império que domina o mundo inteiro há vários séculos se torna cristão e impõe a fé cristã sobre todos. O que as pessoas daquela época poderiam pensar? Então, não é tão condenável a ideia de que eles começaram a pensar que o reino messiânico, o milênio, tinha começado de verdade. Mas esse processo demorou um tempinho para ser arraigado na mente das pessoas. Até que da virada do finalzinho do século IV para o século V, com a influência desse teólogo aqui, chamado Agostinho de Hipona, ou conhecido na Igreja Católica como São Agostinho, ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, né? E aí eu quero ler aqui com vocês, no finalzinho do capítulo 10, para vocês verem de uma forma mais completa como se deu isso. Vocês podem olhar lá na página 268, outras teorias sobre o milênio, a respeito do milênio. Vou ler aqui desde o começo. Embora o pré-milenarismo seja certamente a visão mais antiga, correta e biblicamente coerente, no decorrer da era cristã, outras duas visões foram desenvolvidas e durante algum tempo tiveram grande aceitação na história. Estamos falando do amilenarismo e do pós-milenarismo. É fato que atualmente a maioria absoluta dos cristãos protestantes é pré-milenarista. Mas, sendo assim, é importante que o estudioso da escatologia bíblica cristã conheça as demais visões a respeito do milênio. Por isso, será realizada uma breve análise dessas duas teorias para que o leitor possa adquirir uma base sobre o assunto. Amilenarismo. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, todos os cristãos foram pré-milenistas. Porém, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo no século IV, os cristãos deixaram de ser perseguidos e o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Muitos começaram a pensar que o tão esperado reino messiânico havia chegado. Mas então surgiu uma controvérsia. Como conciliar as profecias bíblicas com estes eventos? A resposta foi fornecida pelo teólogo Agostinho, através da interpretação alegórica, originada na filosofia grega. Ele alegorizou quase todas as profecias literais a respeito do reino messiânico e colocou a igreja como grupo que cumpre as profecias feitas para a nação de Israel.
Também colocou o bispo de Roma, que veio a se tornar o Papa, como representante de Cristo na terra. Sendo assim, em sua teoria, Cristo já reinava na terra através da figura do Papa. Os cristãos substituíam a nação de Israel no cumprimento das alianças eternas relacionadas ao reino messiânico. Essa teoria recebeu posteriormente o nome de amilenarismo, que significa sem milênio literal, a qual ensina que desde 313 nós já estamos no milênio e que a Igreja já vive a era milenar do reino messiânico de forma alegórica, cumprindo as alianças eternas no lugar de Israel e sendo governada pelo Papa, o qual é o representante de Cristo na terra. Essa visão escatológica é a visão escatológica oficial da Igreja Católica Romana até hoje. Esta visão ensina que ao término do reino messiânico em nossa era, haverá o aparecimento do anticristo, a tribulação e a volta de Cristo, sendo esta última seguida diretamente pela ressurreição geral, de salvos e perdidos, e o juízo final, onde toda a humanidade será julgada e enviada para o seu destino eterno, sendo estes o lago de fogo ou o céu. Tá? Então foi assim que surgiu. Desde ali do final do século III para início do século IV, os teólogos que mais se destacaram foram os teólogos do norte da África, região ali de Cartago, de Alexandria. E aquela região, por causa da própria cidade de Alexandria e a escola teológica que existia ali, ela tinha forte influência da filosofia grega. E o estilo da filosofia grega de interpretar textos é alegórico. Então, esse estilo de interpretar alegoricamente a Bíblia começou a influenciar o cristianismo. E por isso, do século IV para frente, os teólogos começaram a ter essa tendência de interpretar a Bíblia de forma alegórica. Mas isso não é original da Bíblia, isso veio por causa da influência da filosofia grega na Bíblia. Se você pegar os textos dos cristãos primitivos, século I, século II, e o dos judeus até antes de Cristo, eles não tinham esse estilo de interpretação. Então Agostinho, influenciado por esse estilo de interpretação alegórica, propõe uma solução para o problema de como conciliar a realidade que o mundo estava vivendo com as profecias bíblicas. Ele começou a pegar todas as profecias bíblicas que são literais e que futuras ainda, que falam do milênio, e começou a alegorizar essas profecias, transformando elas em metáforas, em símbolos. Também colocou a igreja como o grupo que alegoricamente representaria Israel nesses cumprimentos alegóricos dessas profecias. Então ele afirmou que a partir de quando o cristianismo ali se torna tolerado e depois religião oficial do Império Romano, que o reino de Deus já estaria sendo inaugurado ali na terra. E ele consolidou essa visão nesse livro, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, onde ele afirma ali que o milênio, o reino messiânico já está em andamento, já está em existência, mas que ele é chamado Cidade de Deus. E só faz parte dele os crentes. E os ímpios, os que não se convertem, continuam no mundo, continuam na Cidade dos Homens. Como algumas décadas depois o Império Romano caiu, os bárbaros invadiram e derrotaram o Império Romano, essa ideia de milênio alegórico vivido através da igreja se tornou amplamente difundida e aceita, porque como o império físico, político caiu, eles alegorizaram o império colocando na igreja. Inclusive, quando o último César foi morto, quem assumiu esse vácuo de poder deixado pelo governo foi o bispo de Roma. E aí que subiu a figura do Papa. Então o bispo de Roma só virou Papa de verdade depois que o Império Romano caiu, apesar da Igreja Católica tentar traçar uma linha de sucessão até Pedro. Mas historicamente isso não confere. O bispo de Roma não tinha poder sobre os demais, mas ele começa a ter depois que o Império Romano cai. Inclusive começa a se ter um termo chamado cesaropapismo. O que significa isso? O Papa se tornou César. Dali para frente, o Papa é César, César é o Papa. E isso dá início ao catolicismo medieval de fato. Então, como essa visão, ela confere muito poder ao Papa, porque se a igreja é o reino de Deus na terra, e o Papa é o representante de Cristo na terra, que é o rei, na prática, quem é o rei da terra?
O Papa, exatamente. Então, como essa linha de pensamento confere muito poder ao Papa, e sendo ele o representante de Cristo, que é Deus, o que ele fala é como se fosse o próprio Deus falando. E é daí que vem o dogma da infalibilidade papal. Então, essa visão se tornou plenamente aceita por toda a Igreja Católica medieval, e a Igreja fez questão de perseguir e matar mesmo todos os grupos cristãos não católicos que continuavam crendo no pré-milenismo da Igreja primitiva. Então existiam grupos aí como os valdenses, os huguenotes, os morávios, até anabatistas. Todos esses grupos ainda criam no pré-milenismo, mas a igreja sistematicamente perseguiu e massacrou esses grupos para tentar riscar do mapa essa visão, tá? Depois da Reforma Protestante, os primeiros reformadores eram todos ex-católicos. Então eles não fizeram uma ruptura brusca, total, com os conceitos católicos. Eles apenas mexeram naquilo que era mais grave. Então, se você pegar Lutero, Calvino, Zwinglio, que foram os primeiros reformadores, aí a primeira geração do século XVI, todos eles mantiveram dogmas que a Igreja Católica já carregava e que não era bíblico. Por exemplo, batismo infantil, transubstanciação dos elementos da ceia, a obediência à hierarquia dos bispos, união entre igreja e Estado. Eles não aboliram essas coisas. Isso só foi ser abolido depois no período pós-reforma e dos puritanos do século XVII para frente. Então, esses primeiros reformadores, quando se separaram de Roma, eles precisaram rever essa teoria escatológica, porque continuar dizendo que o Papa representava Cristo na Terra, como eles não reconheciam mais a autoridade do Papa, era inviável. Então, esse outro teólogo aqui, chamado João Calvino, no século XVI, e no final do XVI para o comecinho do XVII, ele estrutura uma versão protestante do amilenismo, que é a chamada pós-milenismo. Então, quais são as diferenças básicas? Ele coloca que o milênio seria um período de tempo indefinido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, todo o intervalo entre a primeira e a segunda vinda seria milênio, mesmo dando mais de 1000 anos, porque o número também é alegórico na ideia deles, tá? E que durante esse período não é o Papa que reina, mas é a própria igreja que reina na terra representando Cristo. E aí nós já temos mais um problema, porque a igreja acaba sendo ao mesmo tempo rei e reino. Ela vira as duas coisas. E que no amilenismo não há necessariamente uma indicação de que o mundo melhoraria ou não conforme o tempo passasse, Mas já no pós-milenismo, como a partir da reforma começou a haver grandes conversões em massa, e muitos povos, cidades, nações inteiras às vezes se converteram, criou essa expectativa no coração daqueles reformadores e pós-reformadores, que conforme a pregação do evangelho se expandisse, o mundo inteiro iria se converter a Cristo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, se não cada indivíduo, até chegar num ponto em que o mundo inteiro viraria crente. E aí, quando todo mundo virasse crente, o mundo sozinho, de forma gradual, iria se tornando o paraíso na terra e se tornando o milênio, porque todo mundo ia ficar bonzinho, porque todo mundo ia se converter. Tá? E essa era a expectativa que eles tinham na época. E assim eles criaram o pós-milenismo, ou pós-milenarismo, que trazia essa ideia. Não é o Papa que reina, é a igreja. O milênio é um período de tempo alegórico, que vai da primeira à segunda vinda, um período indefinido. E que a tendência natural desse período é que, conforme fosse passando, cada vez mais pessoas se convertessem, até todo mundo virar crente, e quando todo mundo já tivesse virado crente, Jesus voltava para pegar o reino pronto. A ideia era mais ou menos essa, tá? Com a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o pós-milenismo já praticamente sumiu do mapa.
Hoje é muito raro se encontrar alguém pós-milenista. Oficialmente nenhuma denominação e alguns poucos teólogos espalhados em denominações defendem isso, mas não chega nem a 5% dos cristãos. É muito raro mesmo. Tá? Então, por quê? Porque eles pregavam a ideia de evolução e melhoria contínua. E olha até que nível isso chegou. Baseado nessas ideias de evolução e melhoria contínua, elas influenciaram Darwin quando ele foi escrever um livro, Teoria da Evolução das Espécies. Então, o que estava no âmbito espiritual, ele transferiu para a biologia. Algumas décadas depois, um sociólogo chamado Friedrich Nietzsche, baseado nessas mesmas ideias, ele transferiu isso para o campo da antropologia, da sociologia. Então ele pegou assim, nós estamos no milênio, então no milênio a sociedade humana vai melhorar cada vez mais. E aí ele traçou essa ideia do ser humano numa contínua evolução, e que essa raça humana não seria o estágio final, mas que ainda subiria ao poder um homem melhorado, aperfeiçoado, que ele chamava de super-homem, né? Então, e essas ideias de Friedrich Nietzsche influenciaram grandemente Adolf Hitler quando ele levantou o nazismo. Então, tudo isso é uma linha sucessória do tempo. E a ideia de raça ariana, raça pura, raça superior, veio dessa linha do tempo, por causa que eles entendiam que a raça ariana era o estágio final dessa evolução contínua. E isso deu margem para Hitler fazer tudo o que fez durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e a destruição. Então vocês podem ver até que ponto chega as consequências de um princípio errado, tá? Depois que ocorreram a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, isso foi prova mais do que suficiente para deixar bem claro que a tendência da sociedade não é melhorar, é piorar conforme o tempo passa. E isso Jesus deixou claramente lá em Mateus 24, quando ele fala dos sinais do fim dos tempos, guerras, fome, pestes, ao ponto de ele dizer, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E ele também diz, e o amor de muitos se esfriará. Em algumas traduções diz de quase todos. Então Jesus deixou bem claro que conforme a vinda dele estivesse próxima, a sociedade ia piorar, não melhorar. Mas em contrapartida a tudo isso, foi levantada essa teoria de melhoria contínua. Então qual foi o principal erro dessas duas teorias? Tanto de Agostinho no século IV, que inventou o milenismo, quanto de Lutero, o Calvino e seus seguidores no século XVI e XVII, quando inventaram o pós-milenismo. Em vez de olhar as Escrituras com a mente vazia, buscando extrair o que ela tem a ensinar, eles fizeram o contrário. Eles olharam o mundo que os cercavam, entenderam que ele era a realidade do reino messiânico e tentaram adaptar as Escrituras à realidade que eles viviam. Então, é isso que chama enxergar a Bíblia de fora para dentro. Você quer enfiar o seu mundo na Bíblia, quando o correto é o contrário. Você extrair o que a Bíblia tem a dizer, independente de como está o mundo aqui fora. Então, o erro principal deles foi isso, foi tentar adaptar a Bíblia à situação e realidade daquele tempo. Vamos ler aqui também o trecho do pós-milenismo. Página 269, diz assim: com a reforma protestante, muitos cristãos romperam o vínculo com Roma. Por isso, não era mais cabível aceitar a visão amilenarista, onde o Papa reina eternamente com Cristo na terra. Então, os reformadores, como Calvino, estruturaram uma nova teoria escatológica sobre o milênio, a qual, embora seja muito parecida com o amilenarismo, é adaptada para a nova realidade dos protestantes. Este é o pós-milenarismo, o qual ensina que o milênio é um período de tempo indeterminado entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esta visão defende a ideia de que com o evangelismo o mundo irá gradualmente se converter a Cristo, fato este que culminará numa conversão global, onde praticamente todas as pessoas da Terra se tornarão cristãs, fazendo com que a sociedade torne-se gradualmente o reino messiânico de Cristo através da conversão em massa.
Nesta visão, Cristo não reina fisicamente por meio do Papa, que lhe serve de substituto, mas sim simbolicamente através de todos os cristãos. Essa teoria ainda ensina que após a conversão em massa de todo mundo, haverá um período de apostasia com o aparecimento do anticristo, o qual será destruído por Cristo em sua segunda vinda. Após a vinda física de Cristo, seguirão os mesmos eventos finais previstos na visão amilenista: ressurreição geral e juízo final, onde toda a humanidade será julgada e enviada para o seu destino eterno, sendo estes lago de fogo ou céu. Tá? Também é importante ressaltar que depois que a fé protestante já estava desenvolvida, surgiu a versão protestante do amilenismo, que basicamente a única coisa que ele fez foi adotar duas coisas que o pós-milenismo já cria: de que o milênio era um período de tempo alegórico entre a primeira e a segunda vinda, e de que o Papa não representava Cristo na Terra, mas a própria Igreja. Tá? O protestante, o evangélico, que é amilenista hoje, ele crê nessa versão protestante do amilenismo, mas ela não é a versão original. Inclusive a versão original que a Igreja Católica defendia, eles inicialmente defendiam a ideia do milênio literal, do amilenismo. Né? Eles pensavam assim, para vocês terem uma ideia: quando Jesus nasceu, o milênio começou. Então, se o milênio é 1000 anos literais, eles pegam aquele trecho de Apocalipse 20 e falam assim: depois dos 1000 anos, Satanás será solto. E aí vocês já devem ter ouvido falar que durante a Idade Média, quando chegou no ano 1000, houve um tremendo alvoroço, todo mundo achando que o mundo ia acabar. Vocês já ouviram falar isso? Veio dessa ideia do amilenismo. Porque eles pensavam assim: quando Jesus nasceu, começa a contar, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto para destruir tudo. Aí, como não aconteceu nada, eles pensaram assim: não, nós erramos a conta, não tem ano 0, começou no ano 1, então é no ano que vem que o mundo vai acabar. Aí ficou aquele alvoroço de novo, aí também não aconteceu nada. Aí eles pensaram assim: na verdade não é de quando Jesus nasceu, é de quando Jesus morreu, então é no ano 1033 que o mundo vai acabar. E aí continuou aquela expectativa do mundo acabar. Chegou 1033, também não aconteceu nada. Aí só sobrou uma escolha: não é de quando Jesus morreu, é de quando os impérios desse mundo se renderam a Cristo. Quando foi isso? 313. Então, quando que o mundo vai acabar? 1313. Ou 1325, que seria no Concílio de Nicéia, quando foi oficializado, 1000 anos depois. E justamente para corroborar de que seria 1300 e alguma coisa, justamente nessa época houve a maior epidemia que houve até a história da peste negra, que destruiu 1/3 da população da Europa. Então realmente fez o pessoal achar que o mundo ia acabar, né? Mas vocês veem de onde que vem todas essas ideias de data para o mundo acabar. Isso surgiu tudo com o amilenismo, porque Jesus deixa bem claro que não é possível prever o momento da vinda. Né? E aí depois que passou os anos de 1300 e não aconteceu nada, aí eles foram obrigados a adotar essa última teoria. Não é 1000 anos literais, é um período alegórico entre a primeira e a segunda vida, um período indefinido. Porque aí eles falaram assim: vamos deixar indefinido, que aí a gente não tem mais como errar. Porque aí já errou 4 vezes seguida, já está ficando desmoralizado. Né? Então, para vocês verem quanta coisa errada já teve lá atrás. Quais são os textos que tanto amilenistas quanto pós-milenistas tentam utilizar para defender sua teoria? Primeiro, até já comentei, eles alegorizam as profecias do Antigo Testamento, que é o pior erro possível, porque nunca nenhum judeu pensou em alegorizar a profecia, e todas as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na primeira vinda, se cumpriram de forma literal. E até as que se cumpriram no próprio Antigo Testamento, como o cativeiro babilônico que foi profetizado, a separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. Vocês acham que quando Isaías fala lá em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, isso era alegórico? Essa virgem, seria uma moça tão boazinha que seria como se fosse uma virgem. É isso que Isaías quis dizer? Ou realmente Jesus nasceu de uma virgem? Ou então Isaías 6, quando vai falar lá: porque um menino nos nasceu, e ele será Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Será que ele queria dizer que esse menino que nos nasceria realmente seria divino? Ou que ele seria alguém muito forte?
Isso é literal ou alegórico? Então, para vocês observarem, todas as profecias do Antigo Testamento que já se cumpriram na primeira vinda, se cumpriram de forma literal. Nenhuma profecia nunca se cumpriu de forma alegórica. Então, como elas fazem parte do mesmo pacote, isso torna obrigatório que as profecias ainda não cumpridas se cumpram de forma literal também. Mas o amilenista vai dizer que elas vão se cumprir de forma alegórica. E já estão se cumprindo de forma alegórica na igreja. Para vocês verem o absurdo, vamos pegar assim, Isaías 11. Porque o leão comerá feno junto com o cordeiro, se alimentará de palha. O lobo e as ovelhas andarão juntos. Sabe o que eles falam nisso? Eles falam assim, o lobo representa aquele homem mau. E o cordeiro, aquela pessoa inocente. Então, significa que eles vão conseguir conviver sem que um faça mal ao outro. O leão é aquele homem valente, aquele que gosta de brigar, mas ele vai ser pacificado para não brigar mais com os fracos. Para vocês verem até onde chegam essas interpretações alegóricas. Você alegoriza do jeito que você quiser, fica a gosto do freguês. Então, esse é o primeiro passo, alegorizar as profecias do Antigo Testamento, colocar a igreja como grupo que alegoricamente substitui a Israel no cumprimento dessas alianças e promessas, e dizer que essas promessas já estão se cumprindo hoje de forma alegórica. Essas são as bases, tanto do amilenismo quanto do pós-milenismo. E eles gostam muito de pegar um texto, que eu coloquei aqui, ele está em Mateus 12, começa ali do versículo 22 ao 30, e ele tem paralelos em Marcos 3 e Lucas 11. Geralmente, os amilenistas preferem pegar o de Marcos 3. Por quê? Porque Marcos e Lucas, o texto está incompleto. O único dos 3 evangelhos sinópticos que está completo é Mateus. E eles, de propósito, não pegam a versão completa, porque a segunda parte comprova que a interpretação dele está errada. Então, olha o que está lá no versículo 29. Diz assim... Está na página 270 do livro. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. E aí eles dizem assim, que esta casa é o mundo, que esse homem valente que está dentro da casa, dominando, tendo posse da casa, é o diabo, e que Jesus é esse homem mais valente que o valente, que vai arrombar a casa, amarrar o possuidor da casa, que seria o diabo, e exercer domínio sobre esse mundo. Então, como Jesus fala que ele já fez isso, eles interpretam dizendo assim, Jesus já entrou no mundo, amarrou o diabo e tomou o domínio do mundo. Por isso, o reino messiânico já começou, Mas, aqui na página seguinte, nós vamos ler o trecho completo, para vocês verem que, primeiro, aqui não é metáfora nenhuma, Jesus está falando de possessão demoníaca. Quer ver? Vamos ver aqui na página seguinte, 22 a 30. Diz assim: Depois disso, levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Depois eu vou comentar esse versículo 28 também. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Que esse é o 29. Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então aqui vocês veem que o texto está falando de possessão demoníaca. Só por esse trecho já fica fácil de entender que essa casa de qual Jesus fala não é o mundo, mas é o homem. É a pessoa do ser humano, a alma do ser humano. E que ela está dominada pelo diabo,
e que Jesus precisa entrar nessa vida e expulsar o demônio de dentro dela para depois fazer morada ali. Mas se ficasse só na minha explicação, poderia ser dúbio. Mas o próprio Jesus, nessa mesma conversa, ainda em Mateus 12, nos versículos posteriores, vai fazer uma outra parábola justamente para explicar essa primeira, para que não restasse nenhuma dúvida. Então, vocês podem olhar na página 273, tem a continuação final de Mateus 12, versos 43 a 45, que diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa, que é o homem, desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então vocês acham que depois de ler esse trecho, ainda é sustentável a ideia de que essa casa é o mundo? Não. Jesus deixou bem claro, a casa ali é o homem que está dominado pelo demônio. E que Jesus precisa invadir essa vida, expulsar o demônio de lá para depois tomar posse, né? Mas o amilenista ele não vai pegar Mateus 12, ele vai pegar Marcos 3, ou Lucas, porque Marcos e Lucas não tem essa continuação. Porque qualquer um que lê essa continuação vai perceber que a interpretação dele está errada. Mas para vocês verem como o amilenismo é baseado em textos fora de contextos, interpretações parciais de ideias incompletas ou alegorias. Tá? Voltando também na questão agora do verso 28, onde Jesus fala assim: então, se eu expulso os demônios, o reino de Deus é chegado a vocês. Eles pegam esse versículo 28 e falam: está vendo? O próprio Jesus disse ali que o reino messiânico já tinha começado. Mas a gente precisa, que em português isso é uma tradução, né? Como está escrito no original grego? No original grego, essa palavra traduzida por reino é a palavra basileia. E a palavra basileia não tem nenhum equivalente em português que expresse exatamente a mesma ideia. Na verdade, a ideia mais próxima seria domínio e não reino. Mas não é um domínio no sentido de um lugar. É a característica do rei. É o seu poder real, o seu domínio, a sua majestade, a sua capacitação para poder reinar e governar. E aí eu vou mostrar aqui no livro 3 trechos onde a Bíblia repete essa palavra no original grego, basileia, e dá a definição do que ela significa. Então, aqui na sequência do livro, página 273, o próprio Jesus, lá em Lucas 19, ele conta uma parábola justamente porque, como ele estava indo para Jerusalém, os discípulos começaram a pensar que quando ele chegasse lá, ele assumiria o trono e o reino começaria. E aí, justamente para explicar esse conceito errado que estava sendo difundido ali, Jesus faz essa parábola. Olha o que diz aqui, página 273, Lucas 19, 11 e 12. Se você quiser depois ler o texto inteiro, é até o verso 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus... Aliás, quer ver? Isso, tá certo. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Por quê? Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus iria se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei. Esse coroado rei, literalmente no grego, é receber uma basileia e depois voltar. Então ali Jesus ele conta uma história. Ele fala assim: um nobre por nascimento, que era o rei por direito, saiu de sua terra e viajou para uma terra distante para lá ser coroado rei. O que é esse ser coroado rei? Receber a autoridade para reinar. Essa autoridade para reinar é a basileia. É a definição do termo basileia. E o que significa isso? Ele estava falando de si mesmo, que ele teria que sair desse mundo, ir ao Pai, ir ao céu, e lá ele receberia autoridade para reinar sobre todas as nações. E aí a parábola continua dizendo: depois de ter recebido essa autoridade real, aí nesse meio tempo, ele deixa os seus servos tomando conta
do seu reinado aqui na terra. Estes são a igreja, os cristãos. E aí a parábola dos talentos, onde ele dá 5 para um, 3 para um e 1 para o outro. E fala quem eles administrem isso. Então, depois de ser coroado rei, ele volta e já com essa autoridade real investida sobre si, ele imediatamente julga os seus servos, dando recompensa aos fiéis e punindo os infiéis. Então perceba que ele só executa essa autoridade real depois de ter recebido essa autoridade e voltado. Então quando que o reinado dele começa de fato? É no momento que ele sai ou no momento que ele volta? No momento que ele volta. E foi exatamente o que Jesus quis dizer ali. O meu reinado não ia começar agora. Eu já sou o rei por direito. Eu já tenho o direito de governar. Mas eu vou receber essa autoridade do Pai e quando eu voltar eu vou começar esse reino, esse domínio. Aqui nós já percebemos uma explicação muito clara de que o reino de Cristo só começa quando ele voltar. E não nessa primeira vinda. Vamos prosseguir no texto. Outro texto também que explica a definição da palavra Basileia, está lá em Apocalipse 17, quando vai falar do império do anticristo, que ele é composto por vários subgovernantes debaixo da autoridade do anticristo. Olha o que ele diz: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam Basileia, no original, mas que por 1 hora receberão autoridade como reis junto à besta. Então, o que é a Basileia? Aqui no próprio texto é sinônimo de reino? Não, é sinônimo de autoridade para reinar, que estes homens receberão temporariamente. E depois outro texto lá em Apocalipse 5, falando da igreja dos santos, diz assim, página 274. Em Apocalipse 5:10, a Basileia é um povo redimido. Olha, tu os constituíste reino, aqui é no original grego, tu os constituíste Basileia e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre toda a terra. Então, aqui as pessoas são o reino? Não, porque eles reinarão junto com Cristo. Então eles compartilham junto com Cristo a autoridade real. E é por isso que os santos terão parte no reino quando o reino messiânico começar. Terão aqueles cargos administrativos que eu expliquei na semana passada. Então perceba que quando Jesus está falando que a Basileia de Deus já chegou, já está entre nós, lá quando ele diz Mateus 12:28, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que aquele que tem a autoridade para reinar, que é o rei por direito, que iria governar, já estava entre eles. Ele estava falando de si mesmo e não de um reino manifesto. Quando ele fala ali, nesses trechos como o reino de Deus, é que a tradução em português não fica boa, mas ele teria dizer assim, o domínio de Deus, a majestade de Deus já está entre vós. É essa a ideia que ele está querendo passar, falando de si mesmo. E ao fazer isso, ele está evocando o cumprimento da profecia de Gênesis 49:10, aquela que profetiza que todos os reis de Israel viriam de Judá até a chegada do rei por direito, o rei eterno, aquele que tivesse definitivamente a majestade, que está aqui no meio da página. Olha o que diz. O cetro é o quê? É o símbolo de autoridade real, é a insígnia de poder real. Então ele passa a mesma ideia de Basileia aqui, esse cetro. Não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Essa expressão, aquele a quem ele pertence, em hebraico é Siló. Tá? Então aqui é essa ideia que Jesus queria passar, que ele, que era o rei por direito, já estava entre nós, e não que o reino em si já havia começado. Tá? Deixa eu ver se tem tempo ainda para eu enfatizar um pouco mais essas ideias. Se vocês abrirem a Bíblia também lá em Atos 1, Jesus em momento nenhum ele nega o cumprimento futuro do reino messiânico. Porque no final de seu ministério Jesus morre, ressuscita, e os judeus, os discípulos, esperando o reino messiânico começar, e nada do reino messiânico começar, e aí os apóstolos ficam inquietos e fazem uma pergunta para Jesus. Versículo 6, olha o que os apóstolos perguntam para Jesus. Eles pensaram assim, o Messias já morreu, já ressuscitou, já está glorificado. O que falta ele fazer? Dar início ao reino, assumir o reino.
Então eles perguntam. Então os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E olha o que Jesus responde. Esse aqui seria o momento perfeito para ele dizer assim: não, vocês não entenderam nada. Esse reino não é alegórico, não é literal, ele é alegórico. Ele já está manifesto entre nós. Vocês não entenderam isso ainda? Né? Mas olha o que Jesus vai falar. Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então ele responde: não compete vocês a saber quando vai ser. Porque Jesus ele estava começando ali um novo período, dando uma nova missão a esse grupo que começaria a igreja na terra. Então, olha o que ele continua dizendo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E dito isso, ele subiu aos céus. Então Jesus quis dizer assim: não fiquem pensando em quando o reino vai chegar. Isso não compete a vocês. O que eu quero de vocês agora, nessa era, é que vocês, depois de terem sido capacitados pelo Espírito Santo, saiam pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as nações. Esta é a missão para a igreja. Não se preocupe quando o reino vai vir. Então o próprio Jesus deixa claro aqui que o reino ainda viria e ainda seria futuro, mas não competia a ele saber quando. E mais ou menos uns 20 anos depois disso, lá no concílio de Atos 15, vamos lá para Atos 15 agora, o Tiago, irmão de Jesus, que era um dos que estavam ali no momento que Jesus subiu aos céus, ele entendeu essa realidade. E olha o que ele disse aqui, versículo 14 em diante, 13 para ficar mais completo. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs, que é Pedro, né? Como Deus, no princípio dessa atual era da igreja, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então ele já tinha entendido que a missão deles na era da igreja era isso: pregar o evangelho para que fosse reunido dentre as nações um povo para Deus, um povo para o nome de Deus. Esse povo é a igreja. E olha o que ele continua dizendo. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde tempos antigos. Então, quando que será restaurado o reino para Israel? Jesus não falou em Atos 1, mas aqui o Tiago já tinha entendido. Quando será restaurada a tenda caída de Davi, que é o reino de Davi, o reino messiânico? Depois que a missão de reunir dentre as nações um povo para o nome de Deus tiver sido concluída. Quando que a igreja vai estar completa? Que vai acabar a era da igreja? Com o arrebatamento, exatamente. Então, isso deixa bem claro que o reino só será restaurado depois que a era da igreja terminar. Depois que acabar essa missão que Deus deu para a igreja, aí Deus restaurará o reino caído de Davi. Então percebam que a Bíblia inteira, os cristãos primitivos, aqui Tiago e o próprio Pedro, depois Paulo também concorda com isso quando ele vai falar lá em Romanos 11, que depois que isso tiver concluído, Deus cumprirá a nova aliança com Israel, então todo Israel será salvo, está lá Romanos 11, 26 e 27. Então a crença de todos os apóstolos era pré-milenista. Eles aguardavam o retorno de Cristo para depois que ele retornasse, o reino messiânico começasse, né?